Olá, bom dia. Vamos aqui para mais uma aula de física aqui do primeiro ano. A gente vai estar dando continuidade à força, né, e à aceleração escalar de um objeto. Então vejamos aqui. Nós temos uma força resultante. O que é essa força resultante? A gente observar esse primeiro bloco, a gente vê que tem duas forças sobre esse bloco. Só que as duas estão na horizontal, só que uma para a direita e a outra para a esquerda. Quando isso acontece, nós vemos que as forças elas têm sentido, têm mesma direção, mas sentidos opostos. Quando isso acontece, a gente subtrai o maior menos o menor. Então, seria F1 menos F2, a mesma coisa de 20 menos 15. Esse objeto tem 10 kg. No esquema abaixo, a gente vê o inverso. Nós temos também duas forças atuando na horizontal, só que tem o mesmo sentido. Quando isso acontece, o que é que a gente faz? O F1 e o F2, a gente soma. Mesma direção e mesmo sentido, soma. Mesma direção e sentidos opostos, subtrai. Então, qual a força resultante nesse primeiro caso aqui sobre esse objeto? Tem duas forças atuando sobre ele. Qual é a força resultante? Como estão em sentidos opostos, eu faço isso. 20 menos 15, que é igual a 5 newton. Então, tem uma força resultante de 5 newton. Isso quer dizer o quê? Que se tivesse uma pessoa puxando para a esquerda e outra para a direita, esse da direita, como apresenta 5 newton a mais, esse bloco seria puxado para a direita, né? De acordo com o que a gente observa aí. No segundo caso, como estão na mesma direção, mesmo sentido, então é só somar 10 mais 15, que dá 25. Então, esse objeto seria arrastado na horizontal para a direita. Aí, esse objeto, essas forças atuando sobre esse objeto, em seguida, ele ia se movimentar. Daí, ele ia apresentar uma aceleração escalar média, que essa aceleração ela é dada pela força que está sendo atuada sobre esse objeto, dividido pela sua massa. Então, nesse primeiro esquemazinho aqui, ó, vamos aqui. Qual seria a aceleração desse objeto? Então, com a força que está atuando nele, nós vimos que é 5. E a massa dele é 10 kg. Então, nesse caso aqui, a aceleração desse objeto seria o quê? 10 dividido para 5 vai dar 1 meio, né? 0,5 metro por segundo ao quadrado. Então, essa seria a aceleração desse objeto aqui. Então, objeto 1. No objeto 2, seria a mesma coisa. Eu ia pegar, no caso, a força resultante, que foi 25, e dividir pela massa do objeto, que no caso, 10. Então, 25 dividido para 10 vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, é bem simples. Força de mesma direção em sentidos opostos, subtraio. Força de mesma direção e mesmo sentido, somo. E para me calcular a aceleração é só pegar a força e dividir. Pela massa desse objeto, eu vou determinar a aceleração desse corpo, tá? Então, a partir daí, podemos resolver a nossa atividade a seguir.